Hoje nós vamos aprender a classificar uma tabela de CFOP programando e dizer ali se o CFOP ali é de entrada ou de saída. Lembrando que aqui nós temos todos os CFOP, CFOP de operações internas, operações interestaduais e até do exterior. Nós vamos ver uma forma muito fácil, muito simples de você dizer para o Excel o que você quer, né? Dizer ali para o VBA o que você quer fazer, né? E ele classificar automaticamente para você. Beleza? Então, com o que você vai aprender aqui, você vai conseguir fazer esse tipo de automação com qualquer coisa que você precisa aí classificar em grande escala, de uma forma muito fácil e muito simples. Então, vamos colocar a mão na massa e vamos aprender de uma vez por todas a classificar usando programação VBA aqui no Excel. Então, para a gente aí começar a programar, a gente precisa abrir o VBA, né? Que vou vir aqui, ó, na guia desenvolvedor, tá? E vou ter a opção Visual Basic. Provavelmente no seu Excel pode ser que não tenha, né, a guia desenvolvedor habilitada. Você vai precisar fazer o quê? Vir aqui em arquivo, tá? Aqui em opções, personalizar faixas de opções e o teu provavelmente vai estar assim, ó, desmarcado. Você vai marcar, vai dar OK e vai conseguir habilitar a guia desenvolvedor para vir em Visual Basic. Ou você pode também simplificar tudo aí, tá? E vir apertar no teclado a tecla Alt F11, tá? Ele vai abrir aí o Visual Basic também para você de uma forma mais fácil ainda, tá bom? Então tem duas formas de você habilitar o Visual Basic. Abrindo aqui o Visual Basic, eu vou vir aqui em módulos, inserir, botão direito, inserir e vou inserir um módulo, beleza? E aqui agora eu vou criar o que a gente chama de subrotina, ou seja, a gente vai adicionar uma rotina dentro do Excel, tá? Uma rotina totalmente nova que nós vamos dizer para ele o que ele vai dizer através de programação, linguagem de programação, a poderosa linguagem de programação que existe dentro do Excel e que você como profissional contábil muitas vezes está ignorando. E lembrando que na nossa comunidade de Excel e Power BI para profissionais contábeis, nós temos um módulo Lógica de Programação para Profissionais Contábeis, onde nós ensinamos tudo sobre programação, como os sistemas funcionam por dentro, aprendendo do absoluto zero até as suas primeiras automações aí você vai conseguir fazer usando o VBA, beleza? Então aqui eu vou dizer aqui que eu quero começar uma sub, tá? E vem aí de subrotina, beleza? Vou dar um espaço e vou dar um nome para essa subrotina. Aqui no nosso caso aqui vai ser CFOP, vou chamar ela de CFOP. Esse nome aqui que eu dei poderia ser qualquer um, tá? Isso aqui eu fico à vontade na hora de escolher esse nome aqui. O sub não, o sub eu sempre tenho que começar com sub. Já o nome da minha sub, o nome da minha subrotina eu posso ficar à vontade, beleza? Coloquei o nome ali, vou dar Enter, ó, repara que ele já fecha a estrutura, dizendo, ó, End Sub, ou seja, fechou a minha estrutura ali, a minha subrotina, dizendo que, ó, que o que eu colocar aqui dentro, né, então ele me abre um espaço aqui, ó, para eu poder programar, para eu poder colocar a minha lógica de programação para rodar aí e fazer exatamente o que eu quero, beleza? Então, ó, vou chegar um pouquinho aqui para o lado para a gente ver uma coisa interessante. Aqui, ó, eu tenho duas colunas, uma onde tem lá o CFOP e a do lado ali eu tenho o tipo onde vai entrar justamente, né, se é entrada ou saída, beleza? Então, ó, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é ter um ponto de partida, ou seja, eu quero que ele comece, né, na segunda linha aqui, ó, que é a A2, né, onde tem meu primeiro CFOP ali. O A1, né, onde tem ali meu cabeçalho, eu não quero que ele faça nada. Então, já vou começar aqui da A2. Então, para isso, eu vou vir aqui e vou escrever, ó, o comando range. O que o comando range ele vai fazer para a gente? Ó? Range, e aqui dentro do range eu vou colocar, ó, A1. Aqui eu estou dizendo para ele atingir a célula A2, na verdade, né? Eu estou dizendo para ele fazer o seguinte, ó, atinge para mim a célula A2, tá? Então ele vai fazer exatamente isso aí. E aí eu vou dizer para ele fazer o seguinte, ó, ao atingir essa célula, você dá um clique. Então eu vou dar um ponto aqui e vou escrever a palavra select, ou seja, seleciona ela para mim, dá um clique nela, beleza? Se a gente quiser ver isso funcionando, a gente vai dar um clique aqui, ó, em executar. E a gente vai perceber que a A2, né, perdão, ela vai ficar selecionada, beleza? Então, ó, vou rodar aqui, ó, e a gente percebe, né, dá para ver aí, ó, que a A2 ficou selecionada. Então, a partir disso, né, agora a célula A2, ela passa a ser a minha célula que a gente chama de célula ativa. Ela está ativa no momento, beleza? Então, a partir disso, eu vou fazer, a primeira coisa que eu quero que o Excel faça, né,
A primeira automação aí é que ele passe linha por linha e faça uma verificação. Então a primeira coisa que eu vou fazer é que o Excel faça isso para mim, que ele desloque linha após linha. E para isso eu vou utilizar, toda vez que eu quero utilizar, que eu quero fazer algo em lote, né, que eu quero fazer algo em grande quantidade de coisas, né, eu vou usar uma estrutura de repetição, o nome já diz, eu vou precisar fazer algo várias vezes, tá? Então nós vamos utilizar a estrutura de repetição, aqui. Existem algumas estruturas, né, como eu falei para vocês, na nossa comunidade a gente aprende aí praticamente todas as estruturas de repetições que existem, tá? No nosso caso aqui nós vamos utilizar uma estrutura que eu gosto muito de utilizar, que é a do while, ou seja, se a gente for traduzir, a do while seria a estrutura faça enquanto. Então eu quero que ele faça do enquanto, while, tá? Enquanto alguma coisa acontecer. O que eu quero que ele faça? Eu não quero que ele percorra linha por linha, só que eu quero que em algum momento ele pare, né? Eu não quero que ele vá em todas as linhas do Excel. Eu quero que quando chegar na última linha preenchida, ele encerre ali a minha repetição. Ele só faz a verificação enquanto tiver dado preenchido ali na coluna. Beleza? Então, para isso eu vou utilizar a faça enquanto e eu vou utilizar aqui o Active, tá? O Active Cell, tá? Ou seja, a célula ativa, e vou fazer uma verificação. Ou seja, eu quero que ele faça essa repetição toda vez que ele encontrar alguma informação na célula. Ou seja, quando ele não encontrar nada na célula, ele sabe que ele vai ter que parar. Ou seja, faça enquanto o conteúdo da célula for diferente, aí eu coloco o sinal ali, de diferente, ele for diferente de vazio. Então eu represento o vazio com duas aspas ali para mim. Beleza? Ou seja, faça enquanto a célula ativa for diferente de vazio. E eu vou dar Enter aqui, porque eu vou fechar a minha estrutura de repetição, que é o loop. Ou seja, aqui eu estou dizendo para ele o seguinte, VBA, faça alguma coisa, que a gente ainda vai dizer para ele, faça enquanto a célula ativa for diferente de vazio. Então ele vai na célula ativa. Quem é a célula ativa nesse primeiro momento? É a A2, a célula ativa A2. Se eu rodar isso aqui, a gente vai ter o que a gente chama de loop infinito. A gente tem um problema aqui do jeito que está. Tá? Ele vai ter um loop infinito. Por quê? Ele vai fazer o seguinte, faça enquanto a célula ativa for diferente de vazio. A célula ativa é diferente de vazio? É, a célula ativa, ou seja, a célula A2, ela tem dado, ela é diferente de vazio. Então ele vai rodar, ele vai vir aqui e vai vir aqui para baixo, loop, aí ele vai voltar. E ele vai ler de novo, faça enquanto a célula ativa for diferente de vazio. A célula ativa, ela é diferente de vazio? Ou seja, continua na A2. Sim. Então ele vai retornar para o loop e vai ficar nessa aqui, célula ativa, ou seja, ele não vai sair da A2. Então eu preciso, para que funcione, para que meu looping ele seja funcional, ele vá linha por linha, eu preciso dizer para ele o quê? Vai para a linha de baixo. Olhou a linha da célula ativa, vai para a linha de baixo para poder verificar lá se tem dado ou não e aí continuar. No momento que ele não encontrar alguma informação ali, ele vai parar. Beleza? Então, para ele efetuar esse deslocamento para baixo, aqui dentro do loop, eu vou fazer o seguinte, eu vou me referenciar à célula ativa, que é a Active Cell, e vou fazer o deslocamento. Então, eu vou escrever aqui, ponto offset. Se a gente for ver o que é offset, né, é justamente isso, um deslocamento. Como é que funciona o offset? Aqui dentro eu vou dizer para ele o que eu quero deslocar, tá? Nessa estrutura aqui, de x, y, ou seja, o x aqui seria a linha, tá? E o y seria a coluna. Então, se eu colocar aqui, no lugar do x, o número 1, eu estou dizendo o quê? Eu quero que a partir da célula ativa, ele desloque uma linha para baixo. Então, se ele está na 2, ele vai para a 3. Quando ele estiver na 3, ele vai para a 4. E assim sucessivamente. E na coluna, né? E na informação aqui de coluna. A coluna eu não quero fazer nada no momento, tá? E eu vou colocar aqui, 0. Então, ou seja, ele vai deslocar apenas a linha. Beleza? Então, e depois disso ele vai dar um ponto select. Ou seja, para justamente mudar a seleção.
Então aqui ele começa com a célula A2 ativa. Ele entra no loop, então faça enquanto a célula ativa for diferente de vazio. A célula ativa A2, ela é diferente de vazio? É. Então ele vai entrar aqui, vai fazer o que eu colocar aqui, que eu pedi para ele fazer aqui, tá? E vai para essa linha aqui. Nessa linha, ele, a partir da célula 2, ele desloca uma linha para baixo e seleciona. Agora, quem está ativo é a célula de baixo, ou seja, a célula A3. Então, quando ele voltar aqui para o meu looping, ele vai voltar com a célula ativa sendo a A3 e assim sucessivamente. Só vai parar quando a célula for igual a vazio, ou seja, enquanto tiver informação, enquanto for diferente de vazio, ele vai rodando ali, ó. Então, quando ele chegar lá embaixo, ó, quando ele vier aqui, ó, na linha 620, ele vai olhar, a célula, ele vai deslocar, né? A célula ativa no momento vai ser a 620. Aí, quando ele for para a linha de baixo, ele vai verificar a célula ativa, ou seja, 621, ela é diferente de vazio? Não, ela é igual a vazio. Então, ele sabe que vai parar e vai encerrar o nosso looping. Beleza? Ficou bem claro isso? Então, uma vez que a minha estrutura... Então, eu vou voltar aqui para cima. Ó. Uma vez que a minha estrutura de repetição ela está funcional, ou seja, ela está fazendo o que eu quero ali, ó, e eu garanti agora com essa linha aqui que não vai acontecer o loop infinito. É muito importante quando a gente trabalha com estrutura de repetição, que a gente sempre garanta que não entrou em um loop infinito, senão o computador ele vai simplesmente travar, beleza? Agora eu vou dizer para ele o que eu quero fazer, só que antes disso eu quero mostrar para vocês, eu quero mostrar funcionando aí o nosso looping, tá? Então, ó, se eu vier aqui, ó, se eu rodar de uma vez aqui, a gente não vai nem conseguir ver, ele vai fazer de uma vez, a gente não vai nem conseguir ver nada. Vou rodar aqui para vocês verem, ó. Eu rodou, a gente até conseguiu ver ali ele, né, bem rapidinho ali passando linha por linha, mas é algo bem abstrato, tá? Eu vou utilizar aqui para a gente ver linha por linha acontecendo, ó. Vou voltar aqui, para a gente ver linha por linha acontecendo, eu vou usar o F8, que é um modo de depuração aqui, onde a gente consegue ver o script rodando por vez, né? Bem devagar ali. Então, eu vou apertando aqui F8, ó, repare que ele selecionou a A2, tá? Vai fazer o loop ali, ó, já foi para A3, ó. Enquanto eu for apertando aqui, ele vai passando, ó, linha por linha. Reparem aqui, ó, ele vai passando linha por linha. Beleza? Então, eu consigo ver o meu script funcionando dessa maneira. Então, garantir que meu script está funcionando, né? Agora eu quero dizer para ele o que ele vai fazer. Então, ele vai em cada linha e vai fazer alguma coisa ali, que é o grande X da questão, né? Que é verificar se é um CFOP de entrada ou um CFOP de saída, beleza? Só que para isso eu vou precisar fazer o quê? Para eu saber se um CFOP é de entrada ou saída, né? A gente sabe, o CFOP que começa com 1, 2 ou 3, a gente sabe que é um CFOP de entrada. CFOP com 5, 6 e 7, a gente sabe que é um CFOP de saída. Então, a gente vai precisar verificar o quê? O primeiro dígito, né? O primeiro dígito ali do CFOP, tá bom? Então, ó, depois que ele entra aqui no loop, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar verificar o conteúdo da célula que ele tiver no momento, ou seja, a célula ativa. Então, eu vou mais uma vez me referenciar aqui, ó, Active Cell, tá? Eu vou pegar o ponto value, tá? Então, peguei o conteúdo que está ali na célula, tá bom? E eu vou atribuir esse conteúdo, o quê? A uma variável, tá? O que é uma variável? É um espaço na memória onde eu guardo uma informação temporariamente, tá? Que essa variável eu vou chamar aqui, ó, de VL, de valor, tá bom? E vou dar um espaço e vou colocar igual, ou seja, eu estou dizendo que aqui, ó, o conteúdo da célula eu vou guardar na variável VL, beleza? Então agora, se eu rodar novamente aqui, ó, utilizando o F8, olha o que vai acontecer, ó. Ó, rodei aqui, ele passou da VL. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, eu já consigo ver. Ó, repare que ali ele trouxe, ó, VL igual a 1101. Então, agora eu tenho acesso ao conteúdo ali da célula, beleza? Então, eu vou rodando aqui, ó. Ó, agora é 1102. Então, a gente repara que ele está fazendo a passagem bonitinho, ó. 1111. E aí vai embora. Ó. Então, eu já sei que ele está fazendo, ele está pegando o conteúdo.
Só que eu não quero verificar todo o CFOP. Eu preciso ver, para fazer a minha classificação, eu preciso verificar apenas o primeiro dígito, né, parte, né, dessa numeração. Então eu vou precisar fazer uma verificação, tá? Só que antes disso eu vou precisar pegar apenas parte disso, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Eu vou usar um método aqui dentro do VBA chamado MIDI, tá? E o que o MIDI ele faz? Ele me pede uma string, ou seja, ele me pede uma informação. E aqui eu passo para ele o seguinte, ó, dessa informação eu vou dar uma vírgula aqui, ó, eu quero iniciar no primeiro caractere, tá? E eu quero que ele conte apenas um caractere. Então eu vou colocar aqui, ó, vírgula 1. O que ele vai fazer aqui para mim? O que o MIDI vai fazer? Ele vai pegar parte dessa string com as coordenadas que eu dei para ele, ó, que é a partir do primeiro caractere, pega um caractere apenas. Beleza? Então, ó, se tudo der certo, o VL agora, quando a gente rodar ali, ele vai aparecer o 1, né? Apenas o 1 aqui no início, né? Nos CFOPs lá que começam com 2, ele vai pegar o 2 e assim por diante. Vamos ver isso acontecendo? Vou apertar F8 aqui mais uma vez, ó. Passei. Se tudo der certo, ó, opa, VL ali tá valendo 1 agora, tá? Então eu tenho certeza que ele tá pegando parte dessa minha informação. Era tudo que eu queria. Por quê? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma verificação. Eu vou utilizar o que lá no Excel a gente conhece como a função se, né? Só que aqui ela é conhecida como if, ou seja, se VL, ou seja, se o valor que tiver lá em VL, que é a minha variável onde está lá a informação, for igual a 1, ó, entre aspas, então ele vai fazer alguma coisa. Só que não é só 1, né? São os CFOPs que começam com 1, 2 ou 3. Então eu vou precisar falar isso aqui para ele. Então, ó, se VL for igual a 1 ou, então como é que eu coloco o ou aqui, ó? É OR, tá? OR. Ou VL for igual a 2, começar com 2, né? Ou, tem um terceiro ou aí, ó. VL, tá? Começar com 3, então ele vai fazer alguma coisa. Como é que eu coloco o então aqui, ó? O then, beleza? Vou dar um enter aqui, ó, e já vou fechar minha estrutura if, tá? Então, ó, end if, beleza? Para não dar nenhuma mensagem de erro aqui, tá? Então eu já fechei a minha estrutura. Então, eu estou dizendo o seguinte para ele, ó. Se o VL aqui em cima, tá, começar com, né, se lá ali dentro tiver, porque aqui ele já pega o valor já, a parte que eu quero, né? Então, ó, se VL for 1, 2 ou 3, então você faz alguma coisa aqui para mim. O que a gente quer fazer? A gente quer classificar, a gente quer dizer, ó, se começou com 1, então do lado onde está escrito aqui, ó, o tipo, você vai escrever a palavra entrada, beleza? Como é que a gente vai fazer isso? Então, mais uma vez, nós vamos nos referenciar à célula ativa. Então, ó, Active Cell, ou seja, se for 1, 2 ou 3, você vai pegar, você vai se referenciar a partir da célula ativa. Então, por exemplo, aqui, ó, quando ele estiver na A2, ele vai verificar a A2, o conteúdo dela ali, o início ali, é 1? Ah, é. Então, a partir dela, você anda uma casa para o lado e coloca a palavra entrada. Beleza? É isso que a gente vai fazer aqui, ó. Então, ó, Active Cell, ou a célula ativa no momento, você vai deslocar, então, ó, offset, mais uma vez, você vai deslocar uma coluna para o lado, ou seja, você vai permanecer na mesma linha. Então, aqui eu vou colocar 0. O que você vai andar agora é uma coluna para o lado, ou seja, 1. Beleza? E no valor dessa célula, tá? Então, na propriedade value dessa célula, você vai atribuir a palavra entrada ou entradas, né? Ou o que você estiver classificando. No nosso exemplo aqui, a gente está trabalhando com CFOP, mas poderia ser qualquer coisa, tá, galera? Então, aí você como profissional contábil, tanto na contabilidade quanto no fiscal ou DP, onde você trabalha aí, a gente está todo momento como profissional contábil classificando coisas, precisando classificar coisas, né? Então, no momento que a gente aprende a programar,
e aprende a classificar de forma automatizada, isso é um ouro na mão do profissional contábil. Então você para de perder horas fazendo ali esse tipo de coisa, né? Manualmente você coloca a sua inteligência contábil para ser executada de forma automática. Então isso aqui é um mundo que se abre, tá? Você aprendendo isso aqui, você aumentando o seu conhecimento aqui, isso que a gente está vendo, né? Você abre aí um mundo de possibilidades para você, beleza? A gente aqui está classificando o Cefop, mas poderia ser qualquer outra coisa, tá? Você poderia estar adicionando aqui a sua necessidade, tá bom? Então, ó, se for 1, 2 ou 3, você classifica como entrada. E se for 5, 6 ou 7, tá? Então aqui embaixo eu vou dar um espaço. Então, se não for nem 1, nem 2, nem 3, se, tá? Então, ó, o se não é o else. Só que eu vou colocar aqui, ó, o if. Então, ou seja, se VL for igual a 5 ou VL for igual a 6 ou VL for igual, VL for igual a 7, então só colocar aqui, ó, foi igual a 7, então, ó, então novamente, eu vou fazer a mesma coisa aqui de cima, então eu vou até copiar essa informação aqui, ó, tá? E só vou mudar aqui o conteúdo, né? Então você vai atribuir aqui, ó, saídas, beleza? Ou saída, né? Vou botar saída. Eu coloquei aqui entrada, então aqui vai ser saída. Então, se tudo der certo, tá? Aonde for, acabou, né? Acabou aqui o que a gente precisava fazer, tá? Eu vou rodar aqui, ó. Eu vou rodar isso aqui pra gente, colocando o F8, ó. Apertando o F8 pra gente ver bem devagar, ó. Repara que ele colocou ali a entrada, começou com 1 e aí ele vai embora, ele vai linha após linha fazendo a verificação. Vou rodar de uma vez, né, pra gente ver acontecendo em todas, ó, prontinho. Ó. Então onde é 7, ó, ele identificou saída. Aonde é 6, ó, saída. 5, saída. 3, opa, entrada, ó. Entrada. Então nós conseguimos dizer para o VBA automatizar essa nossa necessidade aí, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, né, compartilha com outros profissionais, clica no like, né, que ajuda muito a gente aqui a espalhar esse tipo de conteúdo, a trazer esse tipo de conteúdo para vocês. Entre nos nossos grupos do WhatsApp, Telegram, nosso Instagram, lá sempre a gente tem que estar trazendo novidades para vocês, planilhas gratuitas, né, conteúdo, ferramentas, tá? Então não deixe de seguir a gente, porque com certeza você vai gostar. Então, espero que tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.